Nessa aula nós vamos abordar o tema da mídia, esporte e educação física. Essa aula é para os alunos da disciplina Fundamentos Socioantropológicos do Instituto de Educação Física e Esportes da UFC. Essa temática é pertinente à nossa terceira unidade, que diz respeito aos temas e questões em sociologia do esporte, temas e questões que se relacionam aos aspectos culturais e sociais dos diversos campos esportivos. Para a gente discutir essa temática da mídia e esportes, eu separei algumas ideias para a gente pontuar algumas reflexões, e a ideia é refletir sobre a participação da mídia no fenômeno esportivo e na educação física como uma consequência. E também analisar a polarização que a gente pode fazer do ponto de vista didático entre esporte na mídia e esporte da mídia. Essa polarização vai nos permitir pensar o impacto da mídia nos campos esportivos no mundo contemporâneo. A nossa reflexão ela se pauta sobretudo na pergunta sobre como a mídia participa na construção da nossa realidade. A gente discutiu isso na nossa aula sobre socialização, onde a gente falava que a mídia era uma das instâncias de socialização no mundo contemporâneo. A gente falou sobre mídia, escola e família, e pegando essas três instituições como instituições importantes e que se relacionam entre si, né? Então elas já estão interrelacionadas a partir, por exemplo, do conceito de configuração do Norbert Elias, né? Há uma relação de indissociabilidade entre as instâncias de socialização. Então a mídia ela participa diretamente na construção da realidade social, e isso, colocado no campo esportivo, é algo claramente observável, né? A importância da mídia ela é uma importância não só econômica, já que a mídia financia o esporte, diversas modalidades dependem, especialmente o esporte profissional, depende da participação da mídia, né? Vale pensar, por exemplo, a importância da Globo, né? A importância não no sentido positivo ou negativo, mas a presença da Globo ditando as regras do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? E isso implica em mudanças de horário de partidas, em construção de calendário esportivo, venda de direitos, de imagem. Então tem várias questões que permeiam essa discussão do modo como a mídia participa na construção da realidade dos campos esportivos. E a gente vai utilizar essa polarização esporte da mídia versus esporte na mídia, esporte da mídia e esporte na mídia, para a gente fazer uma reflexão sobre a importância da mídia na construção do fenômeno esportivo. Então, a gente poderia pensar como consequência dessa reflexão a presença da mídia na educação física, né? A gente vai ver a importância da mídia para pensar a visão que a sociedade tem sobre os esportes e, consequentemente, os modos como a sociedade espera encontrar algo ou resolver ou dar conta de uma necessidade específica participando dos esportes, consumindo esportes, né? Seja como telespectador de uma modalidade específica, seja criando uma sociabilidade que envolve o esporte, né? Por exemplo, chamar a família para assistir um jogo de vôlei, chamar a família para assistir, chamar os amigos para assistir um campeonato de surf online que está passando na televisão, botar um barzinho onde vai passar um jogo do time A ou B, a final do campeonato X ou Y, a final da Champions League, a final da Copa do Brasil, enfim. É como que essa participação da mídia nos esportes, ela influencia também as aulas de educação física, como que ela vai configurar também um objeto importante para pensar as possibilidades que a educação física tem de utilizar essa relação entre mídia e esporte a seu favor ou sofrer as consequências do modo como a mídia participa do fenômeno esportivo e também como consequência da educação física. Então esse campo, essa relação entre mídia e educação física é uma relação importante, seja para a gente entender que a educação física ela cria sociabilidade, cria espaços de sociabilidade, então ela promove uma relação específica com os esportes,
e muitas vezes essa relação específica com os esportes se contrapõe àquilo que é o consumo esportivo estimulado pela mídia, e é aquilo que, por exemplo, vai fazer com que algumas modalidades sejam invisibilizadas, porque não se passa na mídia todas as modalidades, então a gente vai ter uma visão específica e limitada sobre o fenômeno esportivo, e é papel da educação física lidar com isso, né? Com a sociedade que é muito influenciada pelo papel da mídia na construção da realidade social, e isso não seria diferente no que diz respeito aos objetos próprios da educação física, que tem muito a ver com o esporte, com a atividade física, com o exercício, com a relação com o corpo que se estabelece. Relação essa também bastante influenciada pela mídia. Então, a gente vai entender essa relação entre mídia e educação física nessa ideia. Primeiro, destacar que a ideia de mídia ela está muito próxima ao conceito de meios de comunicação. Então, quando eu estou falando de mídia, eu não estou falando aqui somente de um tipo de mídia, né? Eu não estou falando só da televisão. Né? A televisão é um dos meios, né, de comunicação, mas a gente vai ter as redes sociais, o uso de celulares, tablets, como um espaço importante de desenvolvimento da mídia como meio de comunicação, como promotora de estilos de vida, promotoras de práticas de consumo, promotora de relações com o corpo, né? De visões com o corpo e de relações consigo mesmo. Né? A gente vai ver que a gente vive numa sociedade, também entendida por alguns autores como sociedade do espetáculo, né? Onde a gente vai ter, como a gente viu na aula sobre consumo e cultura da vaidade, né? Uma relação importante da mídia configurando a nossa cultura contemporânea. E a imagem de si, a produção de imagem é algo muito importante, muito característico da nossa sociedade, o que envolve uma certa cultura da imagem, né? Culto à imagem, culto ao marketing, né? Sobre si mesmo, né? E sobre tudo que existe na vida, né? Então a mídia ela participa diretamente na construção da cultura contemporânea. A gente viu em aulas passadas também que a mídia ela pode ser entendida a partir de 3 teorias específicas. Né? Uma das teorias, as teorias da reprodução, vão destacar a mídia como essa instância socializadora que vai promover o consumo específico de algumas coisas, vai estimular essa cultura de consumo, o consumo de massa, né? A gente vai construir a ideia de meios de comunicação de massa, que seriam meios de comunicação que teriam um poder de configuração das mentalidades, configuração das vontades coletivas, né? Isso aparece no plano político, mas aparece no plano econômico, no plano do consumo, né? Então a gente vai encontrar vários autores que vão destacar esse caráter, eu diria, impulsionador da mídia no que diz respeito a estimular o capitalismo, estimular o consumo, e às vezes um consumo desregrado, exagerado, que produz muito lixo, que produz futilidades e que está muito ligado à nossa cultura da vaidade, como abordado pelo autor Yves de la Taille, e a gente já viu isso em aulas passadas. Né? Então, outras teorias sobre a mídia vão destacar a seleção. São teorias da seleção. Quer dizer o quê? A gente não recebe de forma igual a informação reproduzida pela mídia. Então, esse é o ponto de partida das teorias de seleção. Ou seja, nós temos que trabalhar no sentido de entender a influência da mídia, mas, sobretudo, entendendo que as pessoas são seletivas. Elas não recebem do mesmo modo aquilo que é vendido na mídia. Então as pessoas vão construindo esse caráter crítico de postura frente à mídia, e essas teorias da seleção vão destacar esse caráter de seletividade do olhar humano frente àquilo que é disseminado na mídia. Né? Então a gente vai ter teorias que vão destacar a reprodução, teorias que vão destacar a seleção, essa capacidade do sujeito de se colocar criticamente frente àquilo que é reproduzido na mídia, e a gente vai ter também aquelas teorias que vão destacar o caráter importante na mídia como um instrumento pedagógico e que nos permitiria várias possibilidades didáticas no sentido da gente utilizar os meios de comunicação a nosso favor. E aqui a gente vai ter
todo um apelo à proliferação das mídias alternativas, né? Entendendo que o uso da mídia pode favorecer a uma visão ampliada sobre o corpo, uma visão ampliada sobre o que é a vida, uma visão ampliada sobre as possibilidades, no caso da educação física e dos esportes, para a formação humana, para o desenvolvimento humano. Então, essas são as 3 teorias sobre a mídia que vão nos ajudar a entender essa complexa temática da mídia e educação física. Pensando na nossa possibilidade, a nossa polaridade estabelecida didaticamente pelo Mauro Betti, né? Ele vai destacar essa polaridade entre esporte da mídia, esporte na mídia e esporte da mídia. Então, essas duas contraposições eu destacar, através desse contraste, a importância da mídia no fenômeno esportivo, né? Então, no que diz respeito ao esporte na mídia, a gente está pensando no uso da mídia, muito próximo das teorias da difusão, né? Na difusão da polissemia do esporte e para a superação de desigualdades e injustiças. Então, a gente vai destacar aqui aquelas mídias, aquele trabalho de comunicação que, por exemplo, divulga as modalidades, divulga regras, permite com que as modalidades sejam acessíveis a todos, permitem que o conhecimento relacionado às práticas esportivas ele se dissemine, né? Para que a gente possa pensar uma reconstrução da cultura esportiva, por exemplo, superando desigualdades de gênero, desigualdades raciais e injustiças que estão presentes nos diversos campos esportivos. Então, a gente pode sim reconhecer no esporte, na mídia, a importância da mídia, promovendo uma acessibilidade maior, né? Promovendo o acesso à divulgação das potencialidades do esporte, dos esportes, das diversas modalidades. A gente não é muito formado nisso, mas os esportes eles têm quase que infinitas modalidades esportivas. A gente conhece muito pouco das modalidades esportivas e cada modalidade esportiva ela permite uma experiência com o corpo diferente, permite um desenvolvimento pessoal e social diferente e seria papel importante das mídias destacar essa pluralidade presente nos esportes, né? Então, o esporte na mídia, né, promoveria essa acessibilidade maior à multiplicidade presente nas diversas experiências esportivas, né? O esporte da mídia, em contraposição, é aquele esporte que é vendido na mídia, né? Então, a gente vai ter uma exposição, a gente vai estar exposto nessa relação entre mídia e esporte a uma visão restrita e específica que a mídia nos promove, né? Nesse ponto, a gente vai ter o foco, geralmente, em uma monocultura esportiva, né? A gente pode pensar que, nesse caso, na monocultura esportiva no futebol, né? A gente vai ter um Globo Esporte, por exemplo, um programa de alta audiência, um programa esportivo com alta audiência, que vai destacar, sobretudo, uma modalidade esportiva na categoria profissional e masculina. E aí a gente vai ter uma visão bem restritiva sobre o que é o futebol, sobre o que é os esportes, porque a gente vai ser formado para ficar interessado em futebol em detrimento de outras modalidades. Claro que isso vai variar de país para país, né? De sociedade para sociedade, mas o que a mídia vai destacar é aquilo que já está dado como um costume social, acaba reforçando isso e acaba nesse meio também reproduzindo várias visões restritas sobre o que é o fenômeno esportivo. Então a monocultura esportiva é um dos aspectos, né, do esporte da mídia. A falação esportiva, característica, por exemplo, dos esportes, dos programas de comentário sobre a rodada do Brasileirão, por exemplo, a gente vai ter a falação esportiva, a criação de histórias, ídolos, narrativas sensacionalistas, né? A gente pode pensar, por exemplo, em duas experiências diferentes. Uma que é, por exemplo, você assistir o jogo em casa, na televisão. Você pode também contrapor isso a assistir o jogo no estádio, né? Sem o rádio.
A gente vai ter uma narração, uma narrativa sobre o que está acontecendo em campo, dada pelo narrador. A gente já consome isso. Diante também dessa participação da televisão, a gente já assiste também vários patrocínios, várias empresas que estão dando apoio ali. A gente vai ter a construção de alguns ídolos, né, que vão nos chamar a atenção. A mídia vai promover algumas pessoas, vai despromover outras, né? Então vai ter também esse foco de atenção que vai ser dado pela mídia, né? A gente vai ter uma sobrevalorização da forma em detrimento do conteúdo. Está destacado aí, como já foi falado, a narrativa sensacionalista. Não interessa o conteúdo da mensagem, mas sobretudo a forma, como que ela gera ou não a emoção, como que ela cativa ou não as pessoas, né? Então você vai ter uma ênfase no aspecto afetivo, uma ênfase no aspecto emocional aí. A superficialidade, né? Muitas vezes a mídia não está interessada em aprofundar o conhecimento sobre aquelas modalidades, mas só promover as curiosidades, promover os aspectos mais triviais da prática, sem adentrar muito nas polêmicas, nas questões políticas, muitas vezes, que permeiam a modalidade esportiva. E, sobretudo, a prevalência de interesses econômicos, né? Então, a gente vai ter aqui uma mídia interessada em promover, utilizar a audiência esportiva para vender produtos, né? E tudo que puder fortalecer a audiência esportiva vai ser utilizado, porque a audiência esportiva ela repercute em propaganda e é muito importante dentro desse enfoque do esporte, da mídia, que o esporte ele esteja gerando lucros, ele esteja favorecendo aquelas empresas ou aquelas instituições que estão ali dentro do esporte, vamos dizer assim, como beneficiárias do status quo vigente nas modalidades. O esporte da mídia ele vai reproduzir os enfoques restritivos sobre o esporte, né? As mídias elas visam os interesses de mercado, então elas estão muito interessadas em promover as grandes empresas relacionadas ao esporte. Às vezes o próprio resultado do jogo ele acaba sendo influenciado, né? Então aquele time que tem mais investimento de empresa ele acaba ganhando o campeonato, né? A gente coloca em xeque a própria confiança social, ou a legitimidade social do resultado, né? do resultado esportivo, né? Porque muitas vezes há muito investimento, o time grande versus o time pequeno. A gente sabe que a probabilidade do time pequeno não obter sucesso é muito pequena e a gente vai ver que o sucesso esportivo está muito ligado a esse apoio econômico. Então, o esporte da mídia também ele vai colocar a profissionalização como caminho, a esportivização como caminho de profissionalização, marcado pelos interesses políticos e econômicos. Então, a gente vai ter as práticas corporais sempre tentando se encaixar dentro do modelo do esporte, sempre tentando angariar maior audiência, maior interesse social, criando telespectadores, vamos dizer assim. Cada modalidade vai se esforçar para ter um grande público interessado, né? Construir uma necessidade social em torno das modalidades. Acaba que a gente vai ter modalidades que vão ter sempre muito pouco interesse. Isso acaba também influenciando nas visões que a sociedade tem sobre o esporte. A gente vai ter, por exemplo, a presença massiva do esporte masculino na mídia e a mulher tendo pouco espaço, as mulheres tendo pouco espaço na mídia. Isso vai influenciando diretamente no desenvolvimento de atletas e praticantes, na construção, inclusive, do interesse social de mulheres e diversas categorias de gênero, que esses diversos grupos eles têm ou não interesse nas modalidades, está muito ligado também a essa reprodução do esporte da mídia dentro desse enfoque restritivo. E no que diz respeito à mídia no esporte, a gente precisa reconhecer, então, já resgatando o que já foi dito, né, só para a gente enfatizar e concluir nossa aula, que as mídias elas também podem participar da ampliação dos conceitos do que é o esporte, das potencialidades do esporte no sentido de criar oportunidades de desenvolvimento humano e social,
né? Então a gente pode entender que a mídia é sim uma ferramenta, que a gente tem a mídia entendida como meios de comunicação de massa, né? Ou meios de comunicação de um modo geral. A gente tem hoje uma participação importante das redes sociais na configuração do nosso plano político e social, né? Das nossas relações com o outro, né? E com a sociedade. Então a gente vê que há um potencial, sim, da mídia favorecer a criação de variadas oportunidades de desenvolvimento humano e social relacionadas ao esporte, né? E aí também destacar as possibilidades de ampliação da comunicação presente nos esportes entre os praticantes e promovendo uma relação entre oferta e demanda no que diz respeito aos esportes, uma oferta mais diversificada, mais ampliada, né? Permitindo a participação de diversas categorias sociais no esporte, né? Rompendo com as desigualdades sociais e raciais e de gênero presentes no esporte. Então a gente entende sim que no que diz respeito às possibilidades da mídia, está colocada pelo tópico mídia no esporte, né? Que a mídia sim ela tem um grande potencial de promover uma visão mais ampliada do que é o esporte. O que, quando a gente pensa no esporte da mídia, né, a gente já não vê essa visão ampliada. A gente tem que, na verdade, promover uma visão mais crítica e que nos coloque diante de uma reflexão sobre o papel da mídia no que diz respeito à socialização promovida pelo esporte e como que a nossa sociedade enxerga o potencial do esporte atravessado por essa influência da mídia. Então nós ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês todos e todas. Grande abraço e saúde para todos.